Boa tarde, olá a todos. Espero que estão se acostumando com o novo horário. Para o Hashem a gente consegue voltar para Mincha e Arvit, mas isso mudou um pouquinho o horário do Shurim ao vivo. Vamos lá, a gente está estudando Ilchot Shmirat HaLashon. Impressionante, né? Como a gente encontrou na parashá passada, o Isur, proibição da Torá de falar Lashon Hara, Lo telech rachil be'amecha. A parashá passada é uma parashá especial, a parashá do Kedoshim. Ela fala como a pessoa ela chega, atinge a Kedushá, mas eu achei muito interessante. O Pasuk, ele fala o seguinte: Kedoshim tiu, ki kadosh ani. Hashem fala, olha, eu tenho um bom motivo para vocês serem pessoas santas. Bom motivo para vocês serem pessoas santas é que eu sou santo. Na verdade, a pessoa podia se perguntar o que tem a ver uma coisa com a outra. O fato de Hashem ser santo, muito legal, mas o que isso tem a ver com a minha obrigação de me santificar? Talvez tem várias explicações que a gente pode dar, mas com certeza uma delas é que a Kedushá de um Yehudi vem da sua ligação, do fato de ele ser filho de Hashem. Do fato de ele ter uma Neshama, que essa Neshama, a fonte dela é a Kadosh Baruch Hu. Mas a Hashem agora lhe dá um monte de diretrizes, como eu vou atingir essa Kedushá? Como é que eu vou chegar a ser eu mesmo? E uma delas, que é muito central, essa proibição de Lo telech rachil be'amecha. A pessoa não deve ser uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que não faz as contas do que deve falar e o que não deve falar. Então a gente está agora estudando Shmirat HaLashon, Chafetz Chaim, Klal Chet. Na verdade, a gente começou a falar sobre quem é proibido falar. Hoje a gente vai entrar em alguns detalhes sobre pessoas na qual fica permitido falar Lashon Hara, diferente do normal. Até agora a gente falou que é proibido falar Lashon Hara, seja de homens, seja de mulheres, seja de parentes, seja de pessoas distantes, de amigos, de adultos ou de crianças, sem uma necessidade maior. De Amaretz, uma pessoa que não estuda muito a Torá, uma pessoa que estuda bastante a Torá. Até agora essas pessoas são as pessoas que é proibido falar sobre eles Lashon Hara. Mas hoje a gente vai falar de alguns grupos de qual fica permitido falar Lashon Hara, tomando cuidado com alguns detalhes. O primeiro deles é um grupo de pessoas chamado apicoros. Apicoros, ou uma pessoa mal traduzidamente como herege, mas não é uma pessoa herege. Apicoros, a gente fala de uma pessoa que ela conheceu, ela teve uma educação, ela sabe, ela conseguiu já ser aberta à beleza e à verdade da Torá, e ele escolhe, por escolha própria, se afastar da Torá e não acreditar em nada, e mais do que isso, aqui o Chafetz Chaim fala sobre alguém que é Mesit Mediach, ele se afasta e ele tenta afastar outras pessoas da vida de Torá e da vida de bondade. Ele se afasta do seu povo, também é considerado uma pessoa que é permitido falar dele, uma pessoa que se nega a ligação com a Israel. A verdade é que esse título, hoje em dia, ele não é um título muito comum, Baruch Hashem, por alguns motivos. O primeiro dos motivos é que a maioria das pessoas que são mais afastadas, elas são mais afastadas pelo fato de assim eles serem educados, assim eles crescerem, essas são as influências que eles encontram, e mesmo que muitas pessoas sim tenham um contato com a Torá, com as mitzvot, eles vêm para o Beit HaKnesset de vez em quando, eles conhecem um pouco, já escutaram, já ouviram falar, mas eles nunca escutaram as coisas direito, as coisas como elas devem ser, nunca aprenderam e nunca tiveram o mérito de ver a beleza da Torá. Por isso, fala o Hazon Ish, que a maioria das pessoas hoje são consideradas Tinokot Nishbu, como crianças, uma criança que foi levada e criada longe de uma sociedade judaica, e a gente não, Chas v'Shalom, pode, mesmo alguém que, lo aleno, não acredita num dos princípios, não acredita em Hashem, não acredita na Torá, a gente não pode julgar ele como apicoros. Mas existem ainda pessoas, muito poucas pessoas, mas existem pessoas que elas se afastam, elas têm o conhecimento, elas têm o estudo, elas escutaram as coisas, elas se afastam e afastam outras pessoas. Sobre essas pessoas, não só é permitido, como é mitzvah falar Lashon Hara, envergonhar essas pessoas frente aos outros, para que as pessoas se afastem desse tipo de pessoas e não aprendam dela. Isso é indiferente. Depois que a pessoa já, vamos dizer, entre aspas, já conseguiu ganhar o título
de apicores, a pessoa que já conseguiu ganhar esse título de apicores, e a gente sabe de fonte própria, ou de uma fonte muito, muito verdadeira e muito verificada que a pessoa realmente está nesses estados, então, a partir de agora, fica permitido falar o Shana dele, tanto coisas que nós vimos sozinhos ou que escutamos dos outros, uma vez que a gente não sabe que essa pessoa fez tshuva, fica permitido falar dessa pessoa. Mas voltando, que a condição é que esse status de ser uma pessoa que ela é tão afastada, a gente sabe ele com certeza, e nós sabemos ele ou por conhecimento próprio, ou mesmo se escutamos de outras pessoas e conseguimos verificar e saber, essa é a realidade. A mesma coisa trata de uma pessoa que ele é transgressor de averot famosas e conhecidas, como adultério, por exemplo, que todo mundo sabe a gravidade, seja a gravidade da Torá, seja a gravidade moral que todo ser humano consegue entender, e a pessoa entende quão longe ele tem que estar dessas coisas, e trata-se de um caso que nós sabemos que essa pessoa cometeu essa haverá várias vezes, e ela não se importa com essa haverá, e que nós não temos nenhum lado para justificar o que essa pessoa fez, não justificar a forma de dizer que ele tinha razão, mas falar que essa pessoa talvez errou, ou que essa pessoa não sabia da gravidade, ou que ele escorregou, ou que o Yetzer Hara sobrepôs a ele. Não, nós estamos falando de uma pessoa que a gente sabe que ele está muito afastado, que ele não se importa, e que ele já se corrompeu. Sobre essa pessoa também fica permitido, de novo, é muito difícil achar essas realidades no mundo de hoje, mas ainda assim, se encontrar uma pessoa dessas, que a gente sabe com toda certeza que ele fez uma haverá que todo a Israel sabe que ela é proibida, todos os judeus, é muito claro a gravidade dessa haverá. E nós sabemos com certeza que isso foi feito, que isso foi voltado, fica permitido falar sobre essa pessoa, porém tem algumas condições. A primeira condição é que a pessoa que fala a Lashon Hara, ele tem que ter a intenção do benefício que fala, de falar essa Lashon Hara. Por exemplo, um dos benefícios podem ser que pessoas se afastem desse indivíduo, desse elemento, para que não aprendam dele, ou que para que essa pessoa faça tshuva quando ele vê que as pessoas se afastam dele pelo fato de como ele se comporta. Ou qualquer outro benefício direto. Porém, se a pessoa fala isso por maldade ou por ódio a essa pessoa, isso fica proibido. Segundo, não pode contar mais o que realmente aconteceu. A gente só vai poder contar exatamente o que nós sabemos que aconteceu, mas não pode, de forma alguma, exagerar ou aumentar o que foi, o que tinha acontecido. E uma terceira condição que é muito importante é não ser falso, ou seja, não pode ser que não na frente dessa pessoa, pelas costas, a gente fala mal, a gente fala como essa pessoa errou e como ele é corrompido e como ele é maldoso, e quando a gente encontra ele na frente, a gente se faz de amigo e se mostra e se aproxima dele. Isso de forma alguma vai ser permitido fazer, a não ser num caso específico, que a gente sabe, que a pessoa ela sabe que ela, quando não está na frente da pessoa, ela fala mal porque ela quer advertir as pessoas de se afastarem desse sujeito, porém na frente dele ele não fala isso porque ele tem medo de ser prejudicado, talvez uma pessoa violenta que pode acabar prejudicando ele, ou que isso vai acabar causando uma grande machloket, uma grande discussão, uma grande briga na cidade, então ele evita de falar isso de uma forma aberta, mas, ainda assim, se não for por esses casos, é proibido ser falso. Proibido falar pelas costas e na frente se mostrar como amigo. Um terceiro caso que às vezes é permitido falar com o Lashon Hara, e com isso a gente termina por hoje, são de Baalei Machloket. Se tem uma discussão, a gente vê que se tornou uma grande briga, em português se chama uma muvuca, na cidade, na sinagoga, na comunidade. Você sabe que um dos lados, você sabe com certeza, você tem certeza absoluta, que um dos lados aqui está errado, e ele está sendo maldoso, ele está sendo mal intencionado. Nesse caso, é permitido contar as más intenções dessa pessoa em público, contanto que a gente mantenha as condições. A primeira condição é que a pessoa faça isso para amenizar e apaguizar a machloket, a briga. Para acabar com a briga, é permitido contar como um dos lados da briga realmente está errado. Vale lembrar que a pessoa tem que ter certeza absoluta dos fatos e de que realmente o que essa pessoa fez é errado e é contra a Halakha. Segunda coisa, ele tem que saber que esse benefício de acabar com a briga
não vai ser atingido de outra forma. Ou seja, a gente não vai conseguir acabar com essa briga, a não ser através que a gente revele o que um dos lados fez. E número 3, que a gente falou, tem que saber muito bem quem são os dois lados da machloket, qual dos dois lados está certo, de acordo com as leis da Torá, e a partir de então vai ficar permitido nesses 3 casos, só para resumir, uma pessoa que é apicores, uma pessoa que é herege, que ela não acredita na Torá, ou em Hashem, mas de uma forma muito, muito distante, muito proposital, quase não existe hoje em dia, uma pessoa que também, que faz averot, que todo mundo sabe que elas são proibidas e a gente não tem nenhuma justificativa, ou para amenizar uma briga, amenizar uma discussão, amenizar uma bagunça que pode estar acontecendo, nesses casos vai ser permitido falar Lashon Hara. Uma boa noite a todos.